E aí, silcador? Maravilha? Manhã gostosa, solzinho brilhante, começando mais um dia aqui de trabalho. Eu quero deixar uma mensagem para você aí do canal. A mensagem é o seguinte: eu não sou o dono da razão. Por que eu estou falando isso? Estou falando sobre atendimento cativante, carismático. Nós precisamos ter carisma, sabe? Às vezes eu luto assim contra isso em mim, porque às vezes eu não me acho muito carismático, então eu fico lutando assim para eu ser mais carismático. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o carisma é a moeda mais poderosa de uma pessoa para conquistar, sabe? Pessoa que sabe sorrir, sabe olhar nos olhos, sabe falar sinceramente, sabe falar com firmeza, sem ser agressivo, sem ser arrogante, entendeu? Por exemplo, eu já perdi cliente porque eu quis mexer na arte dele. Estou falando no caso de serigrafia, já quis mexer demais na arte dele, ele não ficou feliz, era uma pessoa sistemática, foi embora e não voltou mais. Depois eu descobri que ele fez a mesma arte que ele trouxe em outro lugar, e eu descobri que ele fez porque não gostou de eu ficar mexendo na arte dele. Eu perdi o cliente. Então assim, não tenho vergonha de falar, porque isso serve para o meu aprendizado e crescimento. Então é muito perigoso a gente achar que é dono da razão, entendeu? Ah não, se essa arte que você trouxe é feia, eu tenho uma ideia melhor. A gente pode sugerir alterações, mas sem querer interferir na ideia da pessoa, respeitando o outro, né? Então isso é muito importante. Então para você lembrar, não somos dono da razão. Assim, 100% não somos dono da razão. Às vezes a gente tem razão, mas às vezes o outro tem mais razão, a razão dele prevalece. Não é isso? Às vezes a minha esposa tem mais razão do que eu, às vezes o meu filho tem mais razão do que eu, o meu amigo tem mais razão do que eu, não é? Às vezes a notícia que eu ouvi lá faz mais sentido do que o que eu estava pensando. Então tem que tomar cuidado com isso para a gente não cair em armadilhas do nosso próprio ego, né? Do nosso próprio pensamento, do nosso próprio conceito. Então eu acho muito importante deixar essa mensagem aqui, que talvez você se sente assim, né? Aquele cara, o cliente chegou, é ele que está pegando o boi de eu atender ele. Não é, nós é que estamos sendo beneficiados com a chegada do cliente, que a gente atende, a gente vende serviço, né? Então, o carisma, essa humildade, essa simplicidade de enxergar com os olhos do outro, né? E de entender que a ideia do outro pode prevalecer, não é a nossa que é a melhor ideia, não é? Às vezes você vê que o cliente chega com uma ideia simplesinha, tá, mas é aquilo que combina com o que ele quer. Ele tem aquela essência, então a gente tem que respeitar isso, não é? Então assim, o que eu ensino aqui no canal nem sempre é a melhor ideia para você. Pode ser boa ideia para uns, mas pode não ser a melhor ideia para outros. Não é? Você vê que eu não critico ninguém. Por quê? Porque o que tá bom para mim não quer dizer que tá bom para o outro. E às vezes o que tá bom para o outro não é o que eu penso. Concorda? Então nós devemos ter essa percepção, essa sensibilidade, essa humildade, para que haja harmonia entre as convivências, né? Tanto eu para conviver com vocês aí do canal, eu para conviver com os outros silcadores, né? Pra gente não ser adversário, não é ser adversário nas ideias, né? Mas pra gente ser parceiro. Olha, é um cara que trabalha com a mesma coisa que eu trabalho, mas nós trabalhamos com linhas diferentes, mas somos da mesma área. Olha que bacana, né? Aí você vai lá na feira que tem em São Paulo, por exemplo, uma feira muito legal, lá no Center Norte, geralmente em julho. Eu convido você a conhecer essa feira, se você não conhece, olha na internet. Aí você encontra com pessoas lá que você tem as pessoas como amigas, entendeu? E elas te têm como um amigo, como um parceiro, e não como um cara babaca que acha que é o dono do sabe tudo, da razão, fica falando besteira no YouTube. Não. Então assim, vale a pena essa humildade, sabe? Cada pessoa silca de um jeito, cada pessoa grava a tela, desgrava de um jeito e tal. A base é a mesma, mas assim, cada um tem o seu jeito particular de ser, né? Então é isso. Então cuidado quando for dar pitaco demais na ideia do cliente. Ouça primeiro, vamos ouvir mais o cliente, vamos falar mais olhando nos olhos. Quando o cliente estiver falando, olha para ele para mostrar que você está interessado no assunto dele, na ideia dele, e respeitando a ideia dele, valorizando a ideia dele, né? Senão fica para eu já fui em lugar assim, eu acho que eu já comentei isso aqui, que assim, o cara silcando, eu fazendo pergunta para ele, e o cara não parou de silcar para olhar para mim. Ele não, parece que não tinha gente ali do lado dele. Então assim, eu me senti assim muito mal e não voltei mais, entendeu? Então observa como que você gosta de ser tratado quando você vai comprar um calçado, uma roupa, um acessório. Como é que você gosta de ser tratado?
né? Às vezes tem aquele cara chato, né, que fica no seu pé, parece que já quer jogar lero-lero para você comprar, mesmo sem querer. Cara chato, que não respeita a sua postura, né? E tem aquele cara também que não tá nem aí pra você, parece que se você quiser me procura. O equilíbrio, sabe o equilíbrio? Então assim, sorria, não precisa dar risada, mas sorria, mostra pro cliente que você tá feliz, principalmente com a presença dele, mostra pra ele que é um ser humano que você tá vendo ali, não é um papel, um lixo qualquer, né? Porque nem cachorro a gente faz isso. Tem os cachorros da rua lá perto de casa, que eu passo, eu brinco com eles, parece que são meus cachorros. São cachorros de rua, mas parece que são meus, porque eles vêm, pulam em mim, brincam comigo, entendeu? Quando eu tenho uma coisinha lá, uma comidinha lá, eu passo para eles. Então assim, você percebe como que até os animais percebem quando você trata com respeito, com carinho. Se até os animais sentem, refletem isso, né? Expressam isso, imagina pessoas. Então, eu não sou o dono da razão. Quando a gente chega, a leveza tem que chegar junto. Quando a gente atende, a leveza tem que atender junto. Quando a gente cobra do cliente, impõe a nossa regra e tudo, tem que ser com leveza e tudo. Entendeu? Eu senti muito no coração de começar esse dia deixando essa mensagem para você, que pode ser aplicada em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Ok? Não somos o dono da razão. É isso aí, eu deixo essa mensagem para você, para começar esse dia, essa semana, esse mês, esse ano, esse novo tempo, de uma forma mais positiva. Valeu, até mais.